estou acompanhando o chat, mas o Felipe está acompanhando tudo, então caso alguém tenha alguma dúvida enquanto estiver aqui, ele está acompanhando e vai passar tudinho para mim. Então, gente, o Wagner, que será o nosso palestrante de hoje, ele possui graduação em licenciatura em Química pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, ENF, atuando na área de Química Orgânica e de Produtos Naturais, isso em 2009. E bacharelado em Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, atuando nas áreas de Síntese Orgânica e Química Medicinal, isso em 2015. Possui mestrado em Ciências Naturais pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, UENF também, na área de Química Orgânica e de Produtos Naturais, sob orientação dos professores Ivo José Cursino Vieira e Raimundo Braz Filho, atuando no isolamento, identificação e avaliação antitumoral de compostos oriundos do metabolismo secundário da espécie do gênero Trichilia, isso em 2012. Possui doutorado em Ciências Naturais, também pela UENF, na área de Química Bio-Inorgânica e sob a coordenação do professor Adolfo Orr Júnior, atuando na síntese, caracterização e prospecção da atividade antitumoral de compostos orgânicos e inorgânicos, isso em 2016. Atualmente, o Wagner é professor de Química no IFE, no campus Centro, onde atua nas disciplinas de Química Orgânica 2, Cromatografia, Análise Instrumental e Análise e Processamento de fluidos. Atua na área de Química Orgânica e Inorgânica, com experiência em diferentes técnicas instrumentais de análises que eu nem conheço, nem sei falar. CG, CGEM, RMN1H, 13C e 2D. Nossa. IV, UVVIS e AA. A palestra vai ser, como eu já falei no começo, sobre a avaliação in vitro da atividade antitumoral de compostos de coordenação. E é isso. Cadê o Wagner? Acho que eu já posso chamar ele, né? É isso. Cadê o Wagner? Eu não estou acompanhando. Estou aqui. Muito obrigado. Giovanni, não é isso? Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a participação de todos e também um convite. Já é o meu já é a terceira vez que eu estou na Semana de Química. Me convidaram 4 vezes, mas infelizmente em uma delas eu não pude estar presente. Na última, inclusive, eu ministrei um minicurso prático e eu fico muito feliz em retornar à instituição e mesmo que de forma virtual, mas poder passar um pouquinho daquilo que eu aprendi na UENF, que eu digo que foi a minha primeira casa, né, aonde eu aprendi bastante, desde 2006, quando eu entrei na instituição, quer dizer, desde 2005, né, porque eu também fiz pré-vestibular na UENF, então eu tenho muito carinho pela instituição, e eu espero que a gente venha aproveitar bastante tudo aquilo que a gente separou para poder realizar nessa palestra, apesar do tempo ser bem rapidinho, eu acredito que eu vou conseguir passar para vocês algumas informações bastante importantes sobre a química inorgânica relacionada à parte medicinal. Eu vou apresentar para vocês um PowerPoint, eu gostaria que vocês me avisassem se está aparecendo para vocês ou não. Se o Giovanni puder me comunicar, seria interessante. Vocês conseguem visualizar? Eu não estou ouvindo, eu não estou tendo acesso ao chat. Tá dando para ver sim. Então tá ótimo, perfeito. Então, como eu falei anteriormente, bom dia a todos. Como o Giovanni já falou, meu nome é Wagner, sou professor do Instituto Federal Fluminense, eu atuo nos cursos de licenciatura e também no curso técnico de Química, e atualmente eu tenho destinado mais as minhas atividades ao ensino e também algumas atividades relacionadas com a atividade antitumoral de alguns compostos de coordenação. E por esse motivo, na palestra de hoje, eu trago como título a avaliação in vitro da atividade antitumoral de compostos de coordenação. Eu trabalhei bastante durante o período de doutorado com compostos de coordenação e por esse motivo eu gostaria de focar toda essa palestra a esses grupos de compostos. Então, inicialmente, para a gente
Só isso. Inicialmente, eu gostaria de destacar a problemática do câncer, né? Visto que atualmente nós temos 14 milhões de casos de câncer em todo o mundo, sendo mais de 50% de casos de morte, sendo a segunda maior causa de morte no Brasil. É claro que eu gostaria de destacar que esse cenário é antes pandemia, porque provavelmente o câncer deixou de ser a segunda maior causa de morte no Brasil atualmente, devido aos casos atuais de Covid-19. Além disso, nós temos como a sétima maior doença do mundo, com maior número de casos de morte. Porém, eu gostaria de destacar que também esse valor ele pode ser alterado devido aos novos números de óbito devido à Covid-19. Além disso, a gente destaca com uma perspectiva de aumento para 2030 de 27 milhões de casos, sendo 12 milhões de mortes. Ou seja, devido a esse aumento constante, nós temos que buscar alternativas para minimizar o sofrimento e também para auxiliar a cura dessa doença. Eu trago algumas informações do INCA, destacando que existem alguns tipos de cânceres que apresentam elevada incidência e também elevada mortalidade. Nesse gráfico, eu consigo destacar alguns tipos específicos, como o câncer de pulmão, o câncer de mama, o colo do útero e também o câncer de próstata, que são cânceres que apresentam elevada incidência. Destaco também os cânceres de pulmão, de estômago, de esôfago, de leucemia e os cânceres de pâncreas, que apresentam elevadas mortalidades para as suas incidências. Ou seja, as taxas de incidência e mortalidade, elas são bem próximas, o que dificulta ainda mais o tratamento desses tipos específicos de cânceres. Também destaco que, devido a esse aumento constante, a resistência a alguns medicamentos que essas células apresentam e também aos efeitos colaterais e ao elevado custo do método, devido a todos esses problemas, nós temos então a necessidade de obtenção de novos compostos. Mas para a obtenção desses compostos, é extremamente importante entender e compreender o mecanismo de formação do câncer. É claro que a carcinogênese ela é muito complexa para a gente abordar em uma hora. Por esse motivo, eu vou trazer para vocês uma carcinogênese mais simplificada, em que nós temos inicialmente células normais, que são as células que formam os tecidos e órgãos. Como nós temos uma variedade muito grande de células no organismo vivo, consequentemente, nós temos um número elevado de tipos de cânceres, o que dificulta ainda mais o seu tratamento, porque determinadas células elas podem ser resistentes a um determinado medicamento e não a outro. Depois dessas células, elas começam a se dividir devido a um ciclo celular programado de cada uma das linhagens celulares. No entanto, devido a agentes que podem ser internos ou externos, essa divisão celular pode ocorrer de forma alterada. E, dependendo do tipo de alteração, nós podemos ter uma célula mutada. O nosso organismo, ele apresenta proteínas como a P21 e a P53, principalmente a P53, que podem suprimir essas células que são mutadas. No entanto, quando existe um problema na P53, a gente pode acabar resultando na reprodução celular desordenada dessas células mutadas. E como essas células não apresentam um ciclo celular coerente e programado, elas acabam se multiplicando além das paredes celulares normais do órgão vital. Sendo assim, a gente acaba tendo o câncer, que é justamente uma massa de células mutadas que cresce de forma desordenada. Inclusive, tem uma capacidade de proliferação rápida, podendo, inclusive, levar à metástase. Nesses casos de metástases, nós temos células de um determinado órgão que pode migrar pela corrente sanguínea, podendo, inclusive, se instalar em outros órgãos. Principalmente, ocorre com órgãos mais vascularizados, como o coração, o pulmão. Nesses casos, as células tumorais, elas podem migrar para outras partes do organismo. Com relação ao tratamento
do câncer, nós temos basicamente 3 tipos, existem outros, mas esses são os 3 principais, os mais utilizados, que podem ser utilizados de forma curativa ou paliativa, em alguns casos, como, por exemplo, o câncer de pâncreas, que apresenta uma incidência, uma mortalidade muito próximas, muitas das vezes a gente chega a fazer com que o indivíduo prolongue o seu tempo de vida. E, consequentemente, esses tratamentos podem ser utilizados de forma paliativa. Eles podem ser utilizados individualmente ou de forma em conjunto. Destaco ainda que a cirurgia e a radioterapia são tratamentos mais localizados, ou seja, quando nós temos casos de metástases, ou seja, quando nós temos células que migraram para outros órgãos, o ideal seria utilizar de quimioterapia, visto que a utilização de compostos químicos para o tratamento antitumoral consegue chegar em outras partes dos organismos. É importante destacar que as células tumorais, elas apresentam um metabolismo muito elevado e demandam bastante energia. E, consequentemente, as substâncias injetadas no indivíduo acabam sendo absorvidas mais rapidamente por essas células. É claro que as outras células do organismo, elas também vão receber esses compostos, que muitas das vezes também são tóxicos ou apresentam algum grau de toxicidade para essas células normais. Por esse motivo, quando a gente está realizando uma avaliação antitumoral, eu sempre tenho que avaliar e comparar qual é a atividade desses compostos para as células tumorais e também frente às células normais. E dependendo dessa comparação, eu posso ter um composto extremamente ativo, extremamente promissor, porém ele causa um dano muito grave, bem severo ao organismo. E por esse motivo a gente vai ter que fazer uma avaliação bem individualista de cada composto para a gente chegar a um composto que apresente um resultado viável. É importante destacar que nós temos compostos orgânicos, como, por exemplo, a bleomicina, que apresenta uma estrutura dela bem complexa, cheia de centros quirais, o que dificulta a síntese orgânica, e também as estruturas da vincristina e vimblastina, que estão destacadas como essa macromolécula aqui em cima, na verdade é uma molécula, perdão, e aqui embaixo tem uma outra molécula. A vincristina e vimblastina, elas são bastante utilizadas, porém até hoje não foi possível realizar a síntese dessas substâncias. Por esse motivo, a gente acaba retirando da vinca, que é uma planta muito comum do Brasil, e assim a gente consegue extrair essas substâncias dessa planta, dessa espécie de planta, para assim utilizar na quimioterapia. Destaco ainda que devido a esse processo e a baixa quantidade dessas substâncias nessas espécies vegetais, acaba aumentando o custo do método. Por esse motivo, esse medicamento apresenta um elevado custo. Além dessas substâncias orgânicas, eu também destaco uma outra substância, porém agora de origem inorgânica, apresentando um centro de platina, que é a cisplatina, que é um dos compostos inorgânicos mais utilizados para o tratamento do câncer. Ela é utilizada em vários tipos de cânceres, inclusive o câncer de pulmão, que é um com elevada incidência e que apresenta-se como um dos tipos de câncer mais difíceis de serem tratados atualmente, principalmente devido à possibilidade de metástase muito grande desse órgão. É importante destacar que a cisplatina ela foi sintetizada primeiramente em 1845 por Peyronie, porém sua estrutura só foi corretamente determinada em 1893 pelo Werner, que é um dos grandes químicos inorgânicos da história, e também destaco que a descoberta da atividade antitumoral da cisplatina foi acidental, realizada por Rosenberg e colaboradores em 1965, quando eles estudavam campo elétrico frente a algumas cepas de bactérias. Destaco também que em 1971 iniciaram-se os testes clínicos da cisplatina para avaliação antitumoral, mas somente em 1978 que foi realizada a aprovação pelo FDA. Ou seja, a cisplatina, a descoberta da cisplatina, acabou impulsionando a inserção de compostos de coordenação no tratamento antineoplásico. É importante também destacar que esse desenvolvimento acabou resultando na inserção de outros grupos orgânicos ao centro de platina, levando à formação
de compostos com várias outras atividades antitumorais. Dentre esses compostos, a gente tem a oxaliplatina, a nedoplatina, entre outros, que já estão aprovados para serem utilizados como metalofármacos em várias partes do mundo. Além desses compostos de platina 2, eu destaco também os compostos de platina 4 e também outros candidatos a metalofármacos, como, por exemplo, os compostos oriundos de rutênio, galho, cobre e ferro, que estão apresentando resultados bastante promissores para avaliação da atividade, tanto em vivo quanto in vitro. Destaco também outros metalofármacos, ou candidatos a metalofármacos, para ser mais exato, que nós não iremos abordar na apresentação de hoje devido ao tempo, sendo compostos de titânio, de ouro, de paládio e até mesmo de zinco. Destaco que, dentre esses compostos, os compostos que apresentam centro metálico de cobre e ferro são extremamente interessantes, visto que esses compostos acabam apresentando sínteses com rendimentos elevados, apresentando também valores comerciais mais apreciáveis, devido principalmente ao custo desses sais metálicos, e também a gente tem como elementos biológicos tanto cobre quanto ferro. É possível verificar que no organismo vivo a gente tem macromoléculas de ferro, como por exemplo a transferrina e também a hemoglobina, e também algumas macromoléculas de cobre, como a superóxido de mustase, que é a sódio. Então, essa superóxido, ela é altamente necessária para o organismo, porque ela converte espécies altamente oxidantes e radicalares, como o superóxido, em espécies menos oxidantes, como, por exemplo, o oxigênio e o peróxido de hidrogênio. Sendo assim, a gente acaba tendo como foco as substâncias com centro de cobre e ferro, justamente por apresentarem-se como metais biológicos. Já a platina, não. Como a platina ela não é um elemento que está inerente ao nosso organismo, que está presente no nosso organismo, consequentemente, os compostos de platina vão ser mais rejeitados pelo nosso organismo. Por esse motivo, vários tratamentos quimioterápicos apresentam várias contraindicações. As pessoas podendo ter perdas de unha, de cabelo, enfraquecimento do sistema imunológico, entre outros efeitos severos que podem ser originários do tratamento quimioterápico. Sendo assim, a gente pode buscar compostos mais ativos e que apresentam uma toxicidade menor aos organismos vivos. Aqui eu apresento para vocês uma metodologia bem rápida de screening que a gente tem como avaliação da atividade antitumoral pelo um método chamado de MTT. Esse método é justamente um método em que algumas células viáveis conseguem converter uma substância na coloração amarela de MTT para formazan, que tem uma coloração púrpura. Aqui eu apresentei para vocês algumas linhagens que eu trabalhei, que são as linhagens de PBMC, que é uma linhagem normal, ou seja, não é uma linhagem tumoral, e é justamente essa linhagem de PBMC que nós utilizamos para fazer uma comparação, saber se aquela substância apresenta alta ou baixa toxicidade frente às células normais do sangue periférico. Então, é justamente isso, essa sigla quer dizer células normais do sangue periférico, e essa comparação é extremamente fundamental. É claro que existem vários tipos de células normais, porém elas são difíceis de serem trabalhadas in vitro, justamente porque essas células não apresentam um crescimento e muitas das vezes acabam morrendo em pequeno período de tempo. Eu também apresento para vocês algumas outras linhagens tumorais, como, por exemplo, a H460, que é uma célula de câncer de pulmão, a MOLT4, a 937, a THP1, são células de leucemia. É claro que são células de linhagens diferentes, porque nós sabemos que leucemia é um câncer sanguíneo, e nós também temos várias células diferentes no sangue, e por esse motivo nós temos diferentes linhagens tumorais para leucemias. E também apresento a colo 205, que é uma célula aderente de colo. Essas células são algumas que eu trabalhei
no laboratório do CBB na UENF, mas a gente também utilizava outras células e apresenta-se várias linhagens diferentes, e essas linhagens podem ser humanas ou até mesmo de animais. O meio de cultura básico que a gente usa é o DMEM F2, e esse meio tem que entrar em contato com essas linhagens tumorais, basicamente durante um período, para que a célula consiga se multiplicar coerentemente, em que nós deixamos as linhagens celulares a 37 graus Celsius com 5% de CO2 e umidade controlada. Ou seja, a gente tem que manter as células até determinado tempo bem viáveis, apresentando pouquíssima mortalidade, porque em seguida nós iremos adicionar as substâncias. Resumidamente, eu consigo apresentar para vocês a metodologia a ser utilizada, em que, primeiramente, a gente tem um tratamento das substâncias, a dissolução, a determinação da concentração dessas substâncias, a adição dessa substância, que é o nosso indicador colorimétrico. Aqui ao lado eu consigo mostrar para vocês uma placa de 96 poços, em que eu tenho, em uma delas, a formação de compostos roxo de formazan, e na outra eu tenho a presença de substâncias amareladas de MTT. Ou seja, a conversão de MTT à formazan, indica a produção desse formazan, vai indicar a viabilidade celular dessas células tumorais, o que, consequentemente, vai indicar para mim se as células estão ou não viáveis. Depois, esses cristais de formazan formado, eles são dissolvidos em ácido clorídrico fumegante em isopropanol, e depois a gente acaba lendo em um espectrofotômetro. Depois dessa leitura, a gente acaba por determinar a IC50 dessas linhagens tumorais para cada um desses compostos. O que seria a IC50? A IC50 seria a concentração que inviabiliza 50% de células. Ou seja, para as células de H460, nós temos que a cisplatina ela precisa de 200 micromolar para inibir 50% dessas células tumorais. Aqui eu apresento alguns dados também de alguns compostos meus, em que eu tenho compostos de cobre com ligantes orgânicos e compostos que são somente os ligantes desses compostos metálicos. É perceptível que os compostos de cobre foram altamente tóxicos para essas linhagens tumorais. Por exemplo, para H460, eu obtive um valor de 42 micromolar para um dos compostos e 31 para outro composto. Esses valores indicam resultados bem abaixo do medicamento utilizado, que é a cisplatina. Destaco também os valores bem reduzidos para a célula do tipo MOLT4 e também destaco os valores bem baixos para as células de PBMC. É importante destacar que no caso do PBMC, quanto maior o valor, melhor. Justamente porque o PBMC é uma célula normal do sangue periférico. Então, consequentemente, quando a gente tem células que não são tão afetadas por esses compostos, a gente tem que o organismo vivo sofrerá menos para esse tratamento quimioterápico. Sendo que o valor de IC50, ele vai indicar a inviabilidade celular. Porém, essa inviabilidade, ela pode ser por duas vias, as vias apoptótica ou necrótica. Quais são as diferenças entre essas duas vias? A primeira delas, que é a via apoptótica, nós temos inicialmente a ativação das caspases. Caspases são macromoléculas ativadoras do organismo. Nós temos o comprometimento da membrana celular, então é possível observar a formação de bolhas na membrana da célula, e essas bolhas depois vão se tornar corpos apoptóticos. Esses corpos apoptóticos serão fragmentos da célula, em que a célula ela está liberando esses fragmentos aos poucos, sem ter extravasamento do material citogenético. Então, o material citogenético ele vai permanecer intacto dentro dessa membrana citoplasmática.
Isso vai fazer com que a célula realize uma morte celular programada, ou seja, uma morte celular por apoptose, que dizemos que é uma morte celular requerida. Então, quando nós utilizamos um composto no tratamento quimioterápico, nós não só queremos que ele inviabilize a célula, mas também nós queremos que ele inviabilize por meio de apoptose, que é uma morte celular requerida. Já a morte celular por necrose, ela vai liberar uma sinalização pró-inflamatória, além do inchaço de células e organelas. Então, é perceptível que essa célula ela passou a se inchar de tal modo que a sua membrana começa a ficar comprometida. Nesse momento, a gente pode ter uma recuperação, mas essa recuperação, muitas das vezes, não é reversível, ao ponto de ter extravasamento do nosso material citogenético. Então, nós temos um comprometimento da membrana e um rompimento dessa membrana, o que, consequentemente, leva ao extravasamento desse material e levando à inflamação, e o indivíduo, inclusive, pode morrer por conta desses processos inflamatórios. Ou seja, ele não morre de câncer, mas ele morre de uma inflamação específica. Então, por esse motivo, compostos que geram morte celular por necrose, eles não são requeridos como quimioterápicos. É importante destacar que a morte celular por apoptose, ela apresenta duas vias básicas celulares. Uma delas é intrínseca e a outra é extrínseca. Quando destacamos a via celular extrínseca, nós temos um complexo proteico, que nesse caso aqui está sendo representado pelo esse conjunto DISC, em que ele fica na membrana citoplasmática da célula. A substância ela pode se ligar a esse complexo DISC e acabar resultando em uma cascata de caspases. Essas caspases são macromoléculas que ativam a morte celular por apoptose, que pode ser, como eu falei, pelas vias extrínseca e intrínseca. Nesse caso, nós temos a ativação da caspase 8, que estava ligada inicialmente ao complexo DISC, e essa ativação da protocaspase à caspase leva, então, à formação de caspase 3. Nós dizemos que essa caspase 3 ela é uma caspase efetora da morte celular programada por apoptose. É como se essas macromoléculas estivessem sinalizando para a célula, morra por apoptose. Ou seja, a gente vai liberar sinais e esses sinais acabam resultando em uma fragmentação que não gera uma inflamação como na necrose. No entanto, o composto químico, ele pode permear essa membrana citoplasmática e chegar até a mitocôndria ou até mesmo frente a outras organelas da nossa célula, o que, consequentemente, leva à formação de uma redução do potencial de membrana dessas mitocôndrias. A gente também pode ter fragmentação de DNA mitocondrial e podemos também ter ativação de P53 ou de uma outra proteína chamada de BAX, o que, consequentemente, leva à liberação do citocromo C. O citocromo C ele é essencial para a cadeia respiradora de elétrons. E a liberação desse citocromo C leva à formação de um apoptossomo, que também é um ativador da nossa caspase efetora, caspase 3, que é uma sinalizadora de morte celular por apoptose. Então, durante o meu período de doutorado, eu, inclusive, fiz essa cinética de avaliação de caspase. Em qual tempo a gente tem a ativação da caspase 8, a caspase 3, e eu conseguia verificar qual é o tempo em que a substância ela vai ativar essas caspases. É interessante a gente compreender o mecanismo de atuação do composto, porque se a gente tem proteínas de protocaspases ativadas que são específicas da via extrínseca, a gente consegue detectar se o nosso composto ele permeia ou não a membrana citoplasmática. É importante evidenciar também que essas rotas, elas podem se comunicar. Então, uma rota intrínseca, ela pode, por sua vez, ativar uma rota extrínseca. Por esse motivo, os testes acabam sendo feitos em poucas horas, para que a gente possa compreender a cinética de ativação dessas caspases.
Eu também destaco que a proteína BID, quando é transformada TBID, faz com que exista a conexão entre a via extrínseca e a via intrínseca de morte celular por apoptose. Para avaliar esse tipo de morte, nós utilizamos em laboratório in vitro o experimento de anexina 5 com iodeto de propídio. Esse tipo de experimento, ele usa dois marcadores, que são os marcadores de anexina 5 e o marcador de iodeto de propídio. Se vocês observarem, aqui eu tenho uma célula que ainda não passou pelo processo de morte celular por apoptose nem por necrose, e quando inicia-se o processo de ativação das caspases, uma substância que somente é presente na membrana interna da nossa célula acaba sendo externalizada. Ou seja, a fosfatidilcerina, ela migra da membrana externa para a membrana, da membrana interna para a membrana externa, levando então à ativação desse complexo de anexina 5 com a nossa fosfatidilcerina. Então é importante ressaltar que essa externalização dessa substância acaba levando a uma marcação por anexina 5. Já o iodeto de propídio é uma substância planar que intercala com o DNA. Então ela somente vai intercalar com o DNA quando a célula apresentar uma ruptura dessa membrana. Esse iodeto de propídio não tem a capacidade de migrar para o interior da célula. Por esse motivo, quando a gente tem a destruição dessa membrana citoplasmática, esse iodeto de propídio, que é uma substância extremamente tóxica, ela pode, então, intercalar com o DNA da célula, o que, consequentemente, leva a uma marcação. Aqui eu tenho um exemplo para vocês em que eu tenho 4 quadrantes básicos, em que o quadrante A indica uma marcação de iodeto de propídio e o quadrante D indica uma marcação por anexina 5. Já o quadrante C, nós temos baixas marcações de iodeto de propídio e de anexina. Então, nós dizemos que é uma região não marcada. Já o quadrante B apresenta marcação dupla, tanto por iodeto de propídio quanto por anexina 5. Nesse caso, a gente acaba resultando em uma morte celular por apoptose, só que a morte tardia. Naturalmente, no organismo vivo, a gente acaba tendo macromoléculas que acabam macrocélulas que acabam fagocitando esses pedaços que nós temos das células que vão entrando em apoptose. In vitro, a gente não tem essa possibilidade. Por esse motivo, logo após a apoptose, a gente acaba tendo uma necrose desses fragmentos produzidos. Então, por esse motivo, a gente acaba tendo bastante marcação na região B. Porém, ela também é indicativo de uma morte celular por apoptose. Aqui eu trago para vocês alguns exemplos da cisplatina, que pode ser usada para câncer de ovário, pulmão, cabeça, esôfago, estômago e melanoma, em que inicialmente eu tenho um controle, ou seja, as células não foram marcadas nem para o iodeto de propídio e nem por anexina 5. Ou seja, essas células são células viáveis. Então, essa região não marcada é a região de identificação de células viáveis. A gente não pode ter uma morte maior do que 10%. Então, aqui eu tenho viabilidade 94,26% e eu tenho apenas 4, 5% de morte. O máximo permitido é de 10%. Já quando nós temos o tratamento com a cisplatina a 50 micromolar, a gente consegue observar uma região de aumento de marcação de anexina 5, tanto de forma primária como de forma tardia, de forma secundária, e também algumas células marcadas como morte celular por necrose. É um fato que também já foi detectado na literatura, em que a cisplatina, ela apresenta os dois tipos de morte celular, com destaque para a morte celular por apoptose. Apesar disso, algumas células acabam morrendo por necrose, o que, consequentemente, potencializa os efeitos colaterais da cisplatina.
Além disso, outro teste que a gente realiza in vitro é a determinação do ciclo celular dessas células tumorais. Se vocês lembrarem do ensino médio, nós temos que as células acabam se duplicando de forma bastante ordenada via ciclo celular. Aqui eu tenho uma representação desse ciclo, em que eu tenho basicamente 4 fases, sendo a primeira fase a fase G1, que ela é sinalizada por ciclinas com complexos de ciclases dependentes de ciclina. Esses complexos, eles regulam o ciclo em dizendo as paradas e também o processo de completar o ciclo e, consequentemente, esses complexos proteicos acabam indicando o momento de parada desse ciclo celular. Aqui nós temos a primeira fase, que é uma fase de G1, que é uma fase de iniciação. Depois nós temos a fase S, que é uma fase de síntese do DNA, ou seja, nessa etapa de síntese do DNA, essa macromolécula, que é o DNA, acaba se duplicando para gerar uma célula irmã, uma célula idêntica. Ou seja, na primeira parte, que é o G1, a gente tem uma quantidade fixa de DNA. Já na fase 2, que é a fase de síntese, nós temos um aumento desse DNA. E isso é possível perceber pelo controle, em que nós temos células viáveis sendo, então, detectadas. Inicialmente, eu tenho a fase G1, eu tenho uma quantidade de DNA. Esse eixo X vai indicar, então, que nós temos uma quantidade em massa para esse tipo de macromolécula. No entanto, o aumento do DNA acaba resultando em um aumento dessa massa dessa macromolécula. No entanto, quando chega na fase de mitose, a gente vai ter uma conclusão máxima, ou seja, a quantidade de DNA é então duplicada, porque nós temos a formação de uma célula irmã. Então, consequentemente, esse gráfico, ele explica bem o nosso controle, em que eu tenho a fase de G1, a fase de síntese do DNA e a fase de G2, que é a fase já de mitose, que a célula foi toda separada. Em sub-G1, nós temos, então, as células que acabam sendo fragmentadas durante o período de utilização de um determinado composto. Se vocês observarem, a cisplatina com 50 micromolar acabou resultando em formação de vários fragmentos de DNA. E esses fragmentos são, então, determinados na região de sub-G1, com massas bem pequenas comparadas às massas de DNA em G1, em S e em G2M. Isso também foi observado em maior proporção quando utilizou-se cisplatina a 100 micromolar. Destaco também que existe outro tipo de ensaio bastante utilizado, que é a avaliação do potencial de membrana da nossa mitocôndria. Se vocês relembrarem do início da apresentação, nós temos então que essa mitocôndria, ela pode então ser ativada e apresentar uma perda do seu potencial de membrana, o que consequentemente dificulta o processo respiratório da célula e acaba por levar à morte celular por apoptose pela via intrínseca. Lembrando que a via extrínseca também pode ativar de forma secundária essa via intrínseca. É importante destacar, como eu já tinha comentado, aqui a formação do nosso ciclo celular, em que inicialmente nós temos as células que não foram duplicadas. Então, aqui, nesse primeiro momento, nós temos a duplicação de algumas organelas, como, por exemplo, ribossomos, retículo endoplasmático, entre outras organelas, até mesmo o material citoplasmático, e logo depois inicia-se na fase de síntese a duplicação de todo o DNA, para depois a gente ter a formação da mitose, com as suas etapas. Quem lembra lá do ensino médio vai lembrar de prófase, metáfase, anáfase, até chegar à telófase, que são as etapas até eu ter 2 células com material genético exatamente iguais à célula que deu origem, ou seja, a célula-mãe. É importante destacar também que a cisplatina, ela apresenta como principal meio de ativação o meio intrínseco. No entanto, ela também pode ativar alguns complexos presentes na parede celular
das nossas células. No entanto, essa cisplatina, ela pode também fazer uma difusão passiva, observado aqui, ó, em que a cisplatina ela migra pela membrana citoplasmática, onde ela acaba observando um centro de coordenação diferente, visto que a concentração de cloreto da parte externa e da parte interna são diferentes. Se vocês observarem, a parte externa tem uma concentração de cloreto próxima a 100 milimols. Já na parte interna, eu tenho uma redução da concentração de cloreto. Como a água é um ligante de campo mais forte do que o cloreto e a concentração de cloreto reduziu na parte intracelular, existe uma troca dos ligantes cloreto pela molécula de água. E essa troca acaba resultando em uma protonação, uma ativação, formação de um composto ativado mais 2. Esse composto ativado, ele então pode chegar até o núcleo, chegar até outras organelas ou até mesmo ser excretado via algumas macromoléculas de enxofre. Inclusive, algumas células tumorais, elas apresentam uma resistência à cisplatina, visto que elas apresentam um aumento de macromoléculas que podem carrear a cisplatina para fora da célula, ou seja, aumentar os processos de excreção ou até mesmo os processos de inativação da nossa cisplatina no meio intracelular. Já destaquei essas coisas todas. Nós temos, então, que a cisplatina, ela pode chegar até o DNA, e quando ela chega até o DNA, ela começa a se ligar às nossas bases nitrogenadas. Se vocês lembrarem, o DNA apresenta timina, adenina, citosina e guanina. E a cisplatina, como um composto de coordenação, pode, então, se ligar a esses nitrogênios dessas bases nitrogenadas, o que, consequentemente, acaba formando esses complexos. Então, eu tenho um complexo em que a cisplatina teve uma ligação com essa base nitrogenada. Aqui também eu tenho um outro exemplo de outra base nitrogenada. Além disso, nós temos ligações de hidrogênio entre os grupos NH3 e carbonila, o que, consequentemente, favorece a ligação desses compostos de coordenação às nossas macromoléculas. Isso faz com que a cisplatina possa se ligar ao DNA, impedindo, então, a separação e formação de duas células idênticas. Então, como eu havia dito para vocês, nós temos a formação de células que são células idênticas após o processo de mitose. No entanto, a cisplatina, ao se ligar com o DNA, ela rompe esse ciclo celular que até então estava desordenado porque era uma célula tumoral. Apesar disso ser comum para as células tumorais, também ocorre para algumas células normais, o que, consequentemente, vai resultar em alguns efeitos colaterais, como nós já havíamos dito. Sendo assim, nós temos que a cisplatina ela vai ativar o DNA mitocondrial, mas também o DNA nuclear, levando também a alterações nas proteínas P21 e P53. Isso é bastante relacionado com aquelas ciclases dependentes de ciclinas que nós já havíamos comentado do ciclo celular, e também a P53, ela é extremamente importante porque algumas pessoas apresentam deficiência nesse tipo de proteína, o que, consequentemente, acaba possibilitando uma herança genética carcinogênica nessas pessoas. Por esse motivo, nós acabamos dizendo que o câncer, além de agentes externos, também pode vir de origens genéticas. Sendo assim, nós temos mecanismos apoptóticos que ainda não são completamente consolidados, até mesmo para a própria cisplatina, que é o medicamento mais utilizado na quimioterapia atual. Esses medicamentos acabam resultando em neurotoxicidade, ototoxicidade e nefrotoxicidade, que são toxicidades neurológica, ao sistema respiratório e também ao sistema nervoso, levando, então, à formação de seus análogos,
como, por exemplo, os derivados de platina. Então, aqui eu tenho vários outros compostos, como, por exemplo, em a carboplatina, em B, a oxiplatina, em C, a nedaplatina, em D, a lobaplatina, e em E, a heptaplatina, que são todos compostos de platina 2, apresentando estruturas planares, que vêm apresentando resultados significativos e atualmente já foram liberados em alguns países, como o Japão, alguns países da Europa, e isso é altamente dependente do momento em que o país está vivendo. É importante destacar que alguns desses derivados, como, por exemplo, a carboplatina, apresenta maior solubilidade em água, apesar de apresentar maior quantidade de átomos de carbono, esse grupo, o carboxilato, ele acaba se descoordenando, levando à formação de carboxilatos, o que possibilita uma maior solubilização em água. Um dos grandes inconvenientes da cisplatina é que ela não é altamente solúvel em água. Então, muitas das vezes, ela é injetada na forma de suspensão. E isso acaba resultando em pouca ativação desses compostos de platina no organismo vivo. Por esse motivo, alguns compostos, como, por exemplo, a carboplatina, mais solúvel em água, ela acaba sendo extremamente importante para chegar até o DNA, seja ele mitocondrial ou nuclear. Sendo assim, nós temos uma menor toxicidade, podendo também chegar a uma maior dosagem para o caso da carboplatina. Outro exemplo que a gente tem é a nedaplatina, que apresenta uma estrutura bem parecida, com coordenação no DNA. Então, assim como a cisplatina, os seus derivados, eles são altamente coordenantes, levando então à ruptura do processo de fragmentação do DNA, o que, consequentemente, leva à formação de adultos. E esses adultos acabam impedindo a formação de células-filho. Outro tipo de compostos que podem ser usados in vitro são os compostos de platina 4. Se vocês observarem as estruturas desses compostos, elas são um pouco diferentes das dos compostos de platina 2, em que nós tínhamos um centro planar. Aqui a gente acaba tendo um centro octaédrico, e esse centro ele acaba trazendo maior estabilidade para os compostos de platina 4, o que, consequentemente, faz com que essas substâncias consigam chegar até o ponto de atuação dentro da célula de forma mais eficiente do que os compostos de platina 2. Por esse motivo, eu destaco a satraplatina, que, inclusive, já está sendo avaliada em testes em animais e de grande porte. Então, isso é possível para contornar a resistência das células, também para minimizar alguns efeitos colaterais, principalmente devido aos compostos de platina 4 apresentarem menor reatividade frente a várias moléculas do sangue periférico, visto que a gente tem uma configuração D6. E aí a gente pode lembrar lá da teoria do campo cristalino, em que a gente tem vários tipos de ligantes diferentes, os quais permitem que esse tipo de complexo acaba sendo de spin baixo. Então, aqui eu tenho a formação de orbitais EG, todos G, que para um campo octaédrico a gente tem essa formação, aqui a gente tem o baricentro, com o nosso ΔO, e isso faz com que um complexo do tipo D6 spin baixo, ele vai ter todo o T2G, que é triplamente degenerado, completo, e isso vai fazer com que a gente tenha maior estabilidade e, consequentemente, resultando em menor ativação por outras macromoléculas, fazendo com que a platina 4 consiga chegar até a célula tumoral, realizando, então, um processo de ataque e sua atividade propriamente dita. É claro que isso vai depender do tipo de ligante, mas normalmente nós utilizamos ligantes nitrogenados ou até mesmo ligantes com grupos carboxilatos, que faz com que o nosso campo seja um campo forte, levando então à formação de spin baixo. Aqui eu tenho uma representação para o planar. No planar, a gente não tem essa representação, visto que a gente não tem a formação de EG e T2G, mas sim de outros tipos de simetria, como, por exemplo, o B2G e o A1G, os quais estão preenchidos e representam
o HOMO e o LUMO no caso do B1G. Então, esses tipos de representação, eles indicam claramente que compostos octaédricos apresentam uma estabilidade bastante interessante que pode serem utilizados no tratamento do câncer. Esse tipo de composto ele foi publicado em 2014, em que a gente tem uma molécula de ácido acetilsalicílico ligada a um centro de platina 4, o que fez com que essa molécula apresentasse 10 vezes mais ativa do que a cisplatina para as células de pulmão e de colo do útero. Ou seja, nós podemos atualmente pegar substâncias altamente conhecidas, como por exemplo o ácido acetilsalicílico, e levá-lo à coordenação aos centros de platina, ao centro de cobre, entre outros tipos de centros metálicos que apresentam atividade biológica. Então, isso faz com que a gente tenha menor interação com o meio extracelular, levando inclusive a estudos que visam incorporar posições carboxilatos. Também foi observado nesse artigo de 2014 que a posição axial ela acaba resultando em uma atividade mais pronunciada do que as outras posições do nosso octaedro, devido a um processo chamado de Jantelli, que a gente não comentou aqui na apresentação, mas é um processo bastante empregado na química de coordenação. Além dos compostos de platina, nós também vamos comentar sobre mais alguns elementos, como, por exemplo, os compostos de rutênio, que apresentam-se a atividade bastante interessantes, principalmente devido à sua seletividade frente às metástases de tumores sólidos, e, além disso, há alguns tumores resistentes à cisplatina. Então, aqui a gente tem alguns representantes desse grupo, como o NAMI-A, o KP1019 e o NKP1339, que são compostos que já estão sendo testados em fases clínicas e apresentam resultados bastante interessantes. Aqui eu tenho outros compostos também de rutênio, com atividade citotóxica frente a linhagens de pulmão e mama, e elas apresentam maior caráter lipofílico, o que dificulta a sua solubilidade em água, mas, de acordo com os pesquisadores, acaba apresentando um resultado positivo frente a algumas linhagens de pulmão e de mama. Destaco que esse tipo de grupo de compostos apresenta uma transição de redox, em que a gente tem a redução de rutênio 3 a rutênio 2, e essa redução acaba levando à formação de espécies reativas, que são espécies oxigenadas, que por sua vez degradam o DNA. Atualmente, os compostos de rutênio, eles têm apresentado elevados resultados frente às avaliações tumorais. No entanto, esses compostos são caros e, consequentemente, ainda não observou-se uma avaliação de um mecanismo promissor para esse tipo de compostos. Por esse motivo, nós não temos nenhum composto de rutênio que está sendo utilizado atualmente na medicina. Também trago os compostos de galho para vocês. Esses compostos, eles apresentam-se bastante estáveis e com raio atômico bem parecido aos complexos de ferro, e eles ativam de forma bastante eficiente os microtúbulos, que são aqueles que levam à formação e duplicação do DNA, e, consequentemente, acabam separando, impedindo, para ser mais exato, o processo de separação das duas células. Então, novamente, alguns compostos de galhos, eles acabam resultando em uma diminuição da proliferação de algumas linhagens de células tumorais. Isso faz com que alguns compostos de galho tenham sido utilizados para a avaliação antitumoral. No entanto, assim como o de rutênio, os compostos de galho, ele também não apresentam um composto sendo utilizado na medicina atual, somente os compostos de platina mesmo. E, como exemplo, nós temos os compostos maltolato de galho 3 e o KP49, que foram utilizados para o tratamento in vitro de câncer de bexiga, apresentando-se propriedades correlacionadas ao ferro 3 e também forte afinidade por ligandes NO doadores e apresentando-se uma configuração D10. E nós sabemos que D10 está completamente preenchido, tanto o T2G quanto o EG, de uma estrutura octaédrica, e assim a gente consegue verificar que esses compostos apresentam alta estabilidade e, além disso, pouca reatividade durante o processo até chegar
ao alvo do nosso composto principal. E para terminar, a gente vai falar um pouquinho dos compostos de cobre, que foram justamente os compostos que eu trabalhei durante o período de doutorado, em que inicialmente a gente tem compostos como, por exemplo, os complexos com ligantes BMPA e HMPA, que são compostos com centros mononucleares de cobre, os quais apresentaram resultados bastante significativos para algumas linhagens de células tumorais. É interessante salientar que os compostos de cobre, eles apresentam-se como possíveis formadores de espécies radicalares de oxigênio, como, por exemplo, o oxigênio se tornando radicais superóxidos e até mesmo grupos hidroxilas na forma radicalar, o que, consequentemente, leva à ativação do DNA e à ruptura e fragmentação dessas macromoléculas. Devido a esse caráter redox do cobre 2 a cobre 1, e levando à formação de superóxido a oxigênio, e, por sua vez, o peróxido de hidrogênio a íon hidroxila e também ao radical hidroxila, nós temos a ruptura do DNA, o que é mais pronunciado para células tumorais. Lembrando que o cobre, ele é um elemento essencial para o organismo vivo, principalmente por estar presente em algumas enzimas. E destaco aqui as casiopeínas, que são moléculas que já estão em avaliação em vivo, em fase clínica. Ou seja, como a gente está vendo atualmente para o Covid-19, a gente tem vários compostos que já estão sendo bastante estudados na quimioterapia, e esses compostos apresentam resultados bastante promissores. Então, é basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Desculpa a correria, porque realmente tinha muita coisa para falar, e eu acabei destacando o principal de todo o processo de análise antitumoral in vitro. É claro que tudo isso acaba resultando em uma segunda etapa, que é justamente a avaliação in vivo em animais de pequeno porte, como, por exemplo, classes específicas de ratos. Depois, a gente passa para animais de maior porte e, por sua vez, até chegar nas análises clínicas, fase 1, fase 2, fase 3, que são as mesmas análises que nós estamos acostumados com o Covid-19. Bom, eu encerro por aqui. Desculpa a velocidade, porque eu tinha bastante coisa para falar. Aí eu passo a palavra para o Giovanni. Não sei se tem pergunta. Deixa eu olhar no chat aqui. Wagner, tem pergunta no chat. Ótimo. Você quer que eu leia ou você lê? Como que funciona? Você que sabe, tanto faz. Posso ler, você lê. Pode ler então, por favor, que eu já falei bastante, estou correndo. A Jaque mandou uma pergunta. Professor, bom dia. Gostaria de saber se é possível saber o tempo da completa eliminação desses metalofármacos do organismo do paciente que passou por quimioterapia. Sim, é possível detectar isso. A gente não quer que ele seja excretado, porque o mecanismo de excreção é um mecanismo de resistência que algumas células possuem. Então, quando essa substância ela chega no organismo, parte dela ela é excretada via urina, via suor, via outros fluidos corporais, e parte chega até as células tumorais. A gente quer que essa substância chegue até as células tumorais. Porém, as células tumorais, elas apresentam mecanismos de excreção dessas substâncias, principalmente aquelas células que apresentam resistência ou mecanismos de resistências para essas substâncias específicas. Então, é possível determinar, fazendo teste por absorção atômica, aquele AA que ele comentou lá no início, porém, a gente não requer que o paciente ele elimine todo o composto, mas a gente pode fazer um estudo para verificar quanto tempo ele vai estar liberando platina no organismo. Ela também queria saber qual desses metalofármacos costuma ser menos tóxico. Atualmente, como metalofármaco, a gente só tem os compostos de platina. O que a gente tem são candidatos a metalofármacos. É como se os medicamentos, que são metalofármacos, a gente só tem de platina.
Já os candidatos a medicamentos, eles apresentam centros de cobre, centros de zinco, titânio, ouro, mas aí a gente vai ter que analisar melhor cada elemento de forma específica. Por exemplo, o cobre, que é bastante utilizado, ele é um elemento essencial. Porém, até hoje, nenhum composto de cobre ele está sendo utilizado na quimioterapia. É importante destacar que para um composto se tornar medicamento, ele precisa passar por uma série de testes. Isso leva muito tempo. Eu, por exemplo, demorei 4 anos, quase 4 anos, né, que eu terminei o doutorado um pouquinho antes, estudando alguns compostos de cobre in vitro. Hoje, os meus compostos estão sendo estudados em vivo. Ou seja, já se passaram 4 anos, outra tese de doutorado já foi publicada, porém, a gente não tem ainda esses compostos chegando até a fase clínica, que seria a fase em pessoas. Então, primeiramente, a gente tem que ter todo o estudo prévio, para depois a gente chegar aos estudos clínicos propriamente ditos. Então, demora bastante tempo, e o cobre, ele é um dos elementos metálicos mais promissores, principalmente por custo e por toxicidade. Perfeito. Quando você falou sobre células de linhagem, a Jaque também gostaria de saber se essas células podem ser detectadas pelo exame genético ou apenas são detectadas a proteína do tipo P53, por exemplo. Então, a gente pode ter os dois exames. É muito comum algumas pessoas realizarem exames para quantificar a P53, que é... A P53, ela é uma macromolécula, uma proteína, que acaba sendo um supressor tumoral. É como se fosse um guardião, falando vulgarmente, do nosso organismo, sendo, inclusive, protetor para que não haja células com um ciclo celular desordenado. Quando a célula começa a ter um ciclo celular desordenado, a P53 se liga a um determinado grupo proteico, e isso faz com que a célula seja encaminhada para o processo de morte celular por apoptose. É um procedimento bem orquestrado, justamente para ter a eliminação dessa célula que vai ser a nossa célula tumoral. Então, é possível quantificar a P53, é um exame extremamente caro e está relacionado à genética. Não sei se vocês lembram, no passado, a Angelina Jolie, ela fez um desses exames genéticos e detectou que ela tinha alta probabilidade de ter câncer de mama. Ela, como tinha dinheiro, conseguiu fazer o teste, logo depois ela retirou as mamas e colocou prótese, então ela evitou o problema de ter câncer de mama no futuro. Mas a gente não vai ter esses exames de forma tão facilitada quanto ela teve. Então existem esses exames, mas são exames muito caros e dificultosos para a gente. Outra pergunta. Existe algum indicador químico que diferencia a célula cancerígena e uma célula normal? Basicamente, a gente usa indicadores morfológicos e estruturais, mas a célula tumoral, ela libera vários compostos que podem ser detectados de alguma forma. No entanto, quando nós temos no nosso organismo, essas substâncias elas são em quantidades muito pequenininhas, e fica difícil a gente detectar. Então, normalmente, a gente só detecta o câncer por efeitos fisiológicos. Como, por exemplo, eu estou com dificuldade em respirar, já procurei de tudo, não consegui encontrar o resultado. Quando eu fui verificar, estava com câncer localizado no pulmão. A pessoa estava com problema no trato intestinal, após fazer um determinado procedimento fisiológico, conseguiu verificar a formação dessas massas anormais, que são, consequentemente, geradoras de cânceres, porque o tumor é diferente de câncer. O câncer ele é maligno. O tumor ele pode ser benigno ou maligno. Então, tem essa diferença também. Então, normalmente, é feito por fisiologia. Porque no início, quando a gente tem as primeiras células mutadas, a gente não tem quantidade de substâncias produzidas por essas células tão elevada assim. Então, basicamente, fisiologia é a forma de detecção.
Acrescentou na pergunta, como o câncer é determinado pela multiplicação celular incontrolável, existe alteração química também nesse processo? Era o que ela queria saber. Muito, Além tem do... muitas alterações químicas, inclusive formação de outras espécies radicalares. Pensa da seguinte forma: a gente tem uma célula que deveria se multiplicar em, sei lá, 10 horas, 20 horas. Essa célula começa a se multiplicar em meia hora. Então, essas células começam a se multiplicar de forma tão desordenada, elas demandam mais energia. Então, elas precisam de mais substâncias para conferir, então, essa duplicação do DNA, e elas excretam outras substâncias, que não são necessariamente as mesmas substâncias daquelas que uma célula sadia, daquele tipo, estaria produzindo. Então, realmente, existem várias substâncias que são produzidas, sim. Tem outra pergunta. Bom dia. Quanto tempo um composto recém-descoberto leva, em média, para chegar aos pacientes? Essa é uma pergunta até difícil de responder, porque depende do composto, depende do centro de pesquisa, depende do país. Por exemplo, no Brasil, é mais dificultoso. No interior do Rio de Janeiro, um pouco mais dificultoso ainda. Agora, quando eu falo de Unicamp, quando eu falo de USP, que são universidades ponta do nosso país, esse processo é um pouco acelerado. Quando eu falo de Alemanha, quando eu falo de outros países mais desenvolvidos, eu também tenho um outro tempo de tempo em que a substância chega até ao estágio clínico. Então, a gente tem que fazer uma avaliação com bastante cuidado, porque essa resposta não é única, tipo 8 anos, 10 anos, é um tempo que demanda muito de região para região e de tipo de composto também. Foi a Scarlett Maciel que fez essa pergunta. O Carlos também fez uma pergunta. Bom dia, Wagner. Quais dificuldades da implementação desses compostos antitumorais estudados, alternativos a cisplatinas e outros já estabelecidos? Desculpa, o começo da pergunta foi qual? Quais dificuldades da implementação desses compostos antitumorais estudados, alternativos a cisplatinas e outros já estabelecidos? A grande dificuldade, aí a gente vai ter que fazer a síntese do composto e a caracterização. Eu acho que todas as etapas, elas têm suas dificuldades e as suas características. Por exemplo, eu sou químico. Apesar de ter estudado bastante biologia, a gente acabou tendo que sintetizar os nossos compostos, e aí a gente tem uma dificuldade. Não adianta eu utilizar apenas uma única técnica de caracterização para poder caracterizar o meu composto e já passar para os testes in vitro. Eu tenho que fazer uma boa caracterização química, utilizando bastante análises espectroscópicas, para depois esses compostos serem, então, encaminhados para avaliação antitumoral. Então, a gente tem, nessa primeira etapa, a caracterização. E na segunda, a gente tem que fazer uma avaliação bem grande, com vários compostos, e ir trocando tipos de ligantes, tipos de centro metálicos, para verificar quais são os compostos mais promissores para avaliação antitumoral. Perfeito. Felipe está acompanhando o chat. Tem mais alguma pergunta? Me perdi. Tem mais alguma pergunta? Tem só mais uma pergunta. Só mais uma. Pode fazer. Foi do Scarlett Maciel também. Ele agradeceu aqui, disse excelente palestra. A pergunta é, na prática, como é possível identificar quais tipos de tumores são mais resistentes à cisplatina ou outro composto utilizado na quimioterapia? Teste, aquele mesmo teste de MTT que eu falei com vocês. Quando a gente faz o teste de MTT, a gente consegue verificar se aquela célula ela é uma célula que ela sofre ou não com determinado composto.
Então, basicamente, o primeiro teste biológico que a gente faz é o teste de MTT. E se uma célula é resistente à cisplatina, ela, consequentemente, não vai apresentar um resultado significativo frente ao MTT. Mais alguma pergunta? Foi a última, Giovanni. Pode finalizar. Perfeito. Wagner, você disse no começo que quanto mais células fossem afetadas no tratamento com os quimioterápicos, era melhor. Isso? Quanto mais células fossem afetadas por esses quimioterápicos, melhor Mais no células tratamento? tumorais. A gente quer Era isso que eu queria saber. mais células tumorais sejam afetadas e menos células normais. Então, a gente quer que as células normais elas não sejam tão afetadas e que as células tumorais elas sejam bem afetadas. Aí é quando entra naquele 10%, né, que era a nossa... Quando a gente faz o teste qualquer teste in vitro, a gente tem que verificar se as células estão saudáveis. Então, a gente passava dias e dias cuidando das células, multiplicando as células para que elas estivessem saudáveis. Então, a gente falava até, brincava, que nesse primeiro momento a gente queria que o câncer crescesse de forma saudável. Por que isso? Porque se essas células estivessem fragilizadas de forma in vitro, quando eu coloco o meu composto, elas já estão fragilizadas e elas podem sofrer mais. Então, a gente tem que ter células tumorais com saúde, vamos dizer assim, entre aspas, ou seja, com alta viabilidade celular, para que, então, as substâncias possam atuar de forma bem parecida com aquilo que seria observado no organismo. Mas é importante também destacar que a gente é um múltiplo de compostos. Então, nem tudo que é representado in vitro vai representar in vivo. Então, muitas das vezes, a gente se depara com um composto altamente ativo in vitro, mas não apresenta atividade nenhuma in vivo. Porque muitas das vezes as substâncias elas são inativadas por proteínas, por complexos diferentes, por enzimas, porque o nosso organismo tem várias outras macromoléculas que podem impedir ou até mesmo reagir com essas substâncias. Perfeito. Não tem mais nenhuma pergunta no chat? Eu não sei, acho que não. Pelo que falaram aí, acho que não. Estou olhando o chat aqui, obrigado pessoal que parabenizou, fico feliz. Acho que é isso. Tem uns links no chat, eu queria lembrar o pessoal, acho que tem a presença, tem um outro link também, não sei se está fixado, mas tá no chat, para o pessoal não esquecer. E é isso, eu quero agradecer ao Wagner. Como aluno, aprendi bastante e também em nome da comissão da 11ª Semana Acadêmica de Química da UENF, contribuiu bastante para nós, com certeza. E é isso. Quero agradecer também a todo mundo que participou. Acredito que com certeza vai agregar alguma coisa para todo mundo. E não esquece ninguém de entrar nos links para poder confirmar a presença. E tinha outra coisa também que eu não lembro, mas está o link ali no chat. E é isso, gente. Nós vamos ter a próxima palestra. Vocês já devem ter recebido o link de acesso da próxima palestra. E quem tiver alguma dúvida é só entrar em contato. E é isso. Já podemos encerrar. Alguém quer falar alguma coisa? E aí? Acho que alguém quer falar? Ele perguntou isso. Bom, eu posso falar então. Estou muito feliz pelo convite, pela realização da palestra. Espero que vocês possam aproveitar bastante a semana acadêmica. Eu, quando fui aluno da UENF, eu consegui participar da comissão organizadora também. Então, hoje já estou atuando como professor, mas
essa etapa de participação da semana acadêmica, ela é bem importante para a formação acadêmica de vocês, e eu espero que vocês possam estar aproveitando bastante. Eu desejo para vocês muito sucesso, saúde e bons estudos. Muito obrigado, Wagner. Muito obrigado, pessoal. E é isso. Estamos encerrando.